A gente vai falar, né, sobre alergias, né, e aí eu não vou traçar, né, quadros de doenças alérgicas, porque, né, a alergia, na verdade, ela vai ter, né, um quadro extremamente semelhante, né, e o foco no diagnóstico laboratorial, né, vai ser ver se naquele determinado antígeno, associado aos sintomas do paciente, ele vai desenvolver aqueles quadros alérgicos, tá? Então, a gente vai ter o diagnóstico da alergia, né? Alergias gerais, alergias respiratórias, né? Alergias alimentares, por exemplo. O indivíduo vai ter uma história clínica, né? Além disso, o exame físico, né, associado, né, a quadro respiratório, ao exame clínico ali presente, e aqui entre a gente, nos exames complementares que a gente pode estar utilizando para poder fazer o diagnóstico dessas doenças alérgicas, tá? A gente vai ter doenças que a gente separa em quadros que a gente chama de quadros atópicos e não atópicos. Quando a gente fala de atopia, né, são as doenças alérgicas que têm grande fundo genético associado, né? Que é onde o indivíduo ele vai produzir, né, grandes quantidades de IgE e vão ser doenças, né, com estímulo aumentado de IgE. Né? As não atópicas, ele não vai ter essa intensa produção de IgE e tem essas vertentes, tá? Então, quando eu falo de atopia, né, serão os indivíduos que têm o fundo genético, né, a predisposição a estar formando IgEs para diferentes alérgenos. Então, o indivíduo que tem asma, né, a asma ela pode ser iniciada, né, por diferentes alérgenos, ou seja, o indivíduo ele teve a facilidade de produzir uma gama de IgE para diferentes alérgenos, para diferentes proteínas ambientais, né, e tem todos os sintomas ali conectados à asma. A rinite alérgica também, né, o indivíduo ele pode ter, né, diferentes antígenos ali, ter esse fundo genético associado, dermatite atópica, alergias alimentares, né, ter esses fundos genéticos associados. Então, às vezes a gente vê quadros de pessoas, né, que tem mais de uma doença alérgica. Por exemplo, ele vai ter, né, uma rinite alérgica, às vezes muito séria, né, diferentes coisas, né, estimulam o desencadeamento daquela doença. E aí é o indivíduo que às vezes tem alergia medicamentosa ou é alergia alimentar, né? Porque ele vai ter esse quadro de facilitação de produzir essas IgEs em excesso, tá? Os não atópicos, né, são aqueles que não têm esse fundo genético que facilita a produção de IgE. Então, como, por exemplo, a reação anafilática, que são reações rápidas, as reações de picada de inseto, urticária, angioedema, estão mais associados. Então, diferentes fatores eles podem desencadear, né, cascata inflamatória semelhante à exposição, né, a um alérgeno, infiltração de células inflamatórias, né, nessas regiões, a gente vai ter inflamação, né, não é só os sintomas, mas todo sintoma da alergia, a gente viu isso, né, nas reações de hipersensibilidade do tipo 1, né, a gente falou de todas as reações, falando das reações de hipersensibilidade do tipo 2, 3 e 4, são os mecanismos que estão envolvidos nas doenças autoimunológicas, que já viu já no início também da disciplina. Então, essa hipersensibilidade do tipo 1 vai ser a reação que vai ocorrer imediatamente após o contato com o antígeno, conhecido como alérgeno, né? Porque não é um antígeno patogênico, né? E sim algo que vai estar gerando uma alergia, que vai estar gerando hipersensibilidade imediata, e vai depender da ação da imunoglobulina E, que vai se combinar com o alérgeno, vai ativar a mastose, vai liberar mediadores, né? Aminas vasoativas que vão ser responsáveis, né, por todos os sintomas da alergia e também pela inflamação local na região que o indivíduo tem alergia, tá? Em colaboração com essas células que vão estar produzindo IgE, que são os linfócitos B, a gente vai ter as células do tipo TH2, né, que fazem essa ativação, né,
ajudam o linfócito B a se ativar e a secretar IgEs específicas para o determinado alérgico. No momento que essa IgE específica ela foi produzida, né, pelo meu linfócito B, que foi ativado em colaboração com o meu linfócito TH2, esse linfócito B vai produzir um monte de IgE específica, ela vai ficar circulante e no segundo momento de contato, né, essas IgEs que ficaram circulantes, elas vão ser captadas pelos mastócitos, captadas pelos basófilos, que então, né, vai reconhecer esse antígeno a partir desse IgE que está agora ali na membrana e eles vão liberar os diferentes mediadores, né, como as aminas, prostaglandinas, leucotrinos. As aminas vasoativas vão dar inchaço, né, edema naquela região. As prostaglandinas e os leucotrinos são importantes para aumentar a inflamação local. Todos eles são liberados, né, pelos mastócitos e pelos basófilos. Tanto que, né, se a gente quer reduzir sintoma alérgico, a gente vai utilizar um medicamento que a gente chama de medicamento antihistamínico. Ou seja, ele vai bloquear esses mediadores, né, produzidos em quadros alérgicos, que são esses antihistamínicos. Isso na alergia mais simples, né? Na asma, a gente vai ter o broncodilatador, o corticoide sendo utilizados para fazer imunossupressão mais séria, né, que são quadros mais sérios em indivíduos asmáticos. Então, essa liberação, né, o indivíduo vai ter congestão nasal, coceira, coriza, espirro, né, a partir desses mediadores que são liberados por esses, né, mastócitos, né. Em minutos, né, pode ter uma broncoconstrição, né, isso normalmente em doenças alérgicas respiratórias, como a asma. É intensa produção de músculo, recrutamento de eosinófilo, isso é em questão de algumas horas, né, em questão de minutos a gente vai ter, né, a secreção de mediadores e recrutamento de mastócitos. Então, a fase rápida, né, imediata, a gente vai ter rapidamente a ativação de mastócito e demorando mais um pouco tardio naquele quadro alérgico, né, a gente vai ter a ação, né, de eosinófilos e basófilos que estão envolvidos nessa resposta alérgica. Certo? Então, como eu havia falado, né, a atopia, né, essas doenças atópicas associadas à alergia, vai ser a tendência hereditária que o indivíduo tem de responder imunologicamente a diferentes alérgenos, e no momento que ele responde, ele consegue produzir de forma contínua a IgE. O indivíduo que tem um fundo genético, que vai ter uma determinada alergia, você vai ver que ele vai ter alergias, né, a diferentes alérgenos ambientais no decorrer da vida dele, vai acumulando, né, essas IgEs, porque ele tem esse fundo genético que facilita produzir essa IgE de forma contínua a diferentes alérgenos. Então, como diagnóstico laboratorial, a gente vai basear ou na atividade dos mastócitos e basófilos nos testes cutâneos ou na dosagem de IgE específica. Então, a gente pode quantificar o nível total de IgE. Isso não vai me dizer muito sobre doença alérgica, só vou saber se tem quantidade excessiva de IgE, mas eu tenho que saber, né, qual é o alérgeno que o indivíduo está produzindo em quantidades. Né? O nível de IgE ele vai me dizer, associado ao tratamento, isso é importante sim, né? O nível total, se a gente consegue reduzir o nível total ali de IgE naquele tratamento daquela determinada alergia, principalmente alergias disseminadas, alergia em pele, é importante, então a gente pode, né, ver esses níveis de IgE associados lá, o nível total, mas eu não estou vendo IgE específica. Esse IgE total, né, a gente vai ter alguns valores preditivos, se a gente vê que o indivíduo, criancinha, né, ele já tem uma quantidade, né, acima do normal, acima de 10, né, unidades por ml no final do primeiro ano, é um indivíduo que pode ter associação à atopia. Pode ser aquele indivíduo que vai, né, ser alérgico e ter diferentes alérgenos, e aí tem que ter um acompanhamento
Rinite entra nesse caso de atopia? Pode entrar sim, doenças atópicas, tá? Porque o indivíduo ele pode ter rinite, normalmente rinite, ele vai ter um grupo de IgEs muito diferentes. Às vezes o indivíduo tem um monte de antígeno diferente que estimula a rinite, né? E aí isso pode ser um fundo genético daquele indivíduo que tem essa facilitação de produzir IgE. Entra assim, tá? Então, para confirmar o diagnóstico de alergia e estabelecer o diagnóstico etiológico, é necessário confirmar a presença de IgE específica, porque a ideia aqui é eu retirar esse alérgeno de contato do paciente ou fazer terapias, né, de dessensibilização. Mas aí a terapia de dessensibilização, ela vai ser avaliada para cada paciente, se ele consegue dessensibilizar, né, vai fazer a utilização de alguns, né, medicamentos para poder fazer essa dessensibilização, né, ou retirada do contato dos alérgenos. Então, para determinar esses alérgenos, né, evidenciar a participação de indução daqueles sintomas, né, e então, né, retirar ou usar agentes dessensibilizadores a partir daí. A gente tem alguns antígenos comuns, né, tanto alimentares como alérgenos, né, ou alérgenos que estão no nosso ambiente comumente. A gente vai ter intradomiciliares, né, como ácaro, poeira domiciliar, alérgenos de animais, de baratas, de fungos, né, tudo isso que vai estar dentro de casa, que pode estar aumentando, né, essa possibilidade de aumento de rinites, né, e alergias respiratórias, alergias de forma geral, né. E extradomiciliar, né, comuns de gerar alergia, a gente vai ter pólens, alguns fungos ambientais que podem também estar aumentando essa possibilidade de alergia. Aeroalérgenos, né, a gente vai ter uma gama, né, identificações, né, lá no quadro de tipos de antígenos, de grupos antigênicos, por exemplo, dentro do ácaro, a gente tem antígenos específicos que a gente quantifica, né, a Blomia tropicalis, né, que vai estar dentro, né, dos antígenos do ácaro. Dentro dos fungos, a gente pode procurar, né, fungos como Candida albicans, que está facilmente no ambiente, mais contato, né? Antígenos de pelos de animais de estimação, como antígenos de gato, né? Que a gente bota FeLD1, né? Antígenos de pelo de cão, né? O CAN, FL1. De insetos também, né? Né? Periplaneta americana, que é barata, né? Os antígenos de barata que pode estar, né, deixando os antígenos e ser algo que está gerando alergia também no indivíduo. Então, quais são as técnicas que pode ser utilizada, né, para poder fazer a quantificação desses antígenos? A gente vai ter, né, os testes in vitro. A gente tem, né, dentro desses testes in vitro, o radioimunoensaio, o ELISA, né, a imunofluorescência e a quimiluminescência. Sendo que a quimiluminescência hoje é o que reduziu os custos e melhorou a prática de quantificação e avaliação dessas IgEs específicas. O teste in vitro, e nesse caso a gente não vai quantificar, na verdade, a IgE específica, e sim a reação de hipersensibilidade imediata ali na pele do indivíduo, que é o teste, né, que é o prick teste ou teste intradérmico. A diferença vai ser o tipo de inoculação do antígeno, né? O pick teste a gente faz uma picada ali na região da pele, e o intradérmico a gente faz, né, injeção intradérmica, né, abaixo, né, da derme ali, né, entre as camadas da derme, e avaliação um pouquinho mais tardia, né, do halo de reação que acontece no momento que a gente vai ter os mediadores que são secretados por aquelas células que a gente citou, né, células importantes da resposta imunológica, que é o mastócito, o basófilo, né, e o eosinófilo. Liberando esses mediadores, a gente vê uma reação local
no momento que a gente coloca em contato o indivíduo com o antígeno. Então, exemplo de provas cutâneas, a gente vai ter, né, os testes de leitura imediata, que vai ser o PIC-teste e o intradérmico, tá? Desculpa. São os testes de leitura mais tardia, né? A gente libera o paciente e ele volta no outro dia para poder fazer a leitura. O PIC-teste é o que a gente vai, né, avaliar na hora. Então, para poder fazer essa realização desse PIC-teste, a gente tem o nosso controle negativo, que vai ser a substância diluente, e ele tem que ser negativo se o indivíduo tiver reação à substância que está diluindo os antígenos que tem no frasquinho. Significa que, na verdade, a alergia dele ao frasquinho pode estar dando alergia ao próprio antígeno que está sendo diluído, mas eu não posso ter certeza porque o controle negativo não foi negativo. O controle positivo, a gente vai injetar 10 mg por ml de histamina ali na pele do paciente, né, fazer a puntura, para poder ver uma reação positiva que realmente vai acontecer, porque no momento que a gente tem histamina sendo secretada, sendo liberada ali na região, a gente vai ter uma reação. Então, a gente vai ter o pico, a gente vai ver, né, que a histamina ela vai reagir com até 10 minutos, e os alérgenos a gente espera até 20 minutos para poder ver essa reação. A gente pode ter, obviamente, uma correlação disso com IgE específico. Então, eu vi aquele antígeno que deu positivo na reação ali no braço do paciente, e aí eu posso, né, solicitar a dosagem de IgE específica para aquele determinado antígeno ali. Então, a gente pode, né, avaliar, né, reações, né, com alguns alérgenos, como, por exemplo, na rinite, na asma, na conjuntivite atópica, né, dermatite atópica, na urticária também. Só lembrando, né, o que é que vai acontecer, né, o indivíduo que tem contato com o alérgeno, se ele vai ter os mastócitos lá no tecido dele sensibilizados com IgE, esse mastócito vai ter contato, né, com esse alérgeno, a partir dos IgEs que estão lá conjugados na sua membrana, vai liberar um monte de histamina e a gente vai ver eritema, né, a pele mais avermelhada, e edema, né, com aumento ali de líquido local. São sintomas que a histamina proporciona. Então, aqui, né, a gente faz a limpeza da pele do indivíduo. Aqui são os frasquinhos, onde vai ter a solução diluente e os alérgenos. Cada frasquinho desse tem um determinado alérgeno. A gente faz separações das regiões, coloca os alérgenos e vem com a agulha, né, e faz uma picadinha, né, para que esse componente entre e a gente vai fazer a leitura. Aqui o controle negativo, você está vendo a pele íntegra, então o indivíduo realmente está negativo, não tem positividade ali na reação, que era para realmente dar negativa. E aqui a gente vê reações onde a gente vai medir o halo para poder avaliar o tamanho da reação, né? Um halo ali de 3 milímetros, a gente já vê uma associação de positividade de mastócitos sensibilizados associados à doença, tá? Então, a indicação desse PIC-teste, né, é confirmar a história compatível com a hipersensibilidade de IgE, necessidade também de excluir se a reação vai ser imediata por IgE ou não, isso aqui só acontece imediato por IgE, indicado para qualquer idade. Algumas doenças, elas vão trazer contraindicações extremas, como, por exemplo, né, dermatite atópica grave, né, ou dermatose generalizada. Indivíduo que já tem dermatite, né, doenças ali de pele, ela não pode fazer esse tipo de teste. Indivíduos que têm uma doença que a gente chama de dermografismo, né, que vai ser uma doença alérgica onde a mínima pressão que a gente faz na pele, a gente vai ver estímulo, né, de IgE sendo produzida, né. Então, esse dermografismo, o indivíduo não pode fazer, né? Cooperação do paciente, o paciente que não pode interromper medicação antihistamínica ou medicação imunossupressora, né, antialérgico, ele também não pode fazer, porque eu vou ter falsos negativos ali. Indivíduo que tem história de anafilaxia, ou seja, aquela, né, produção excessiva, né, com choque anafilático, edema de glote, tem que ser avaliado se vai poder fazer ou não, né? Gravidez também avaliado.
E se a asma está instável, né, a asma não está controlada, também tem que ser avaliado se ele pode fazer o teste ou não. Por isso que esse teste, né, ele tem que ser acompanhado por médico, porque qualquer consequência, né, qualquer resultado ali como é que eu posso dizer, efeito, né, colateral que pode acontecer no pós-teste, né, ele ele tem que ter acompanhamento médico para poder, né, resolver aquela situação. Então, falso positivo, indivíduo que tem dermografismo, né, vai sempre dar positivo porque fez pressão ali na pele. Reação irritante pelo diluente, então o problema é o diluente, não os componentes ali que estão diluídos. Extrato aplicado, muito ou pouco, né? Então tem que ter um procedimento operacional padrão muito bem correlacionado, muito bem habilitado para ver a quantidade ideal de antígeno, né? A injeção intradérmica inadvertida, ou seja, não foi o pique teste, mas fez injeção intradérmica, então eu tenho que dar, né? Acaba dando falso positivo. E a solução concentrada demais. Falso negativo, uso de antihistamínico, antidepressivo, né? Corticosteroides, todos esses vão inibir a reatividade e aí a gente pode dar falso negativo. Penetração insuficiente da agulha também, extrato não patronizado, dependendo da idade, isso tem que ser correlacionado com a idade, a padronização do teste. Indivíduos com anafilaxia recente, que teve uma intensa imunossupressão, também pode dar um falso negativo. Então, efeitos locais são mais raros, né? Nesse tipo de teste. Teste quando a gente vai avaliar a alergia a veneno de insetos, drogas, alimentos, látex, tem maior risco, né, de ter efeitos locais, né? E portador de asma estável, a ideia é que seja avaliado, ou muitas vezes não ser testado, né, para não ter reações adversas. E recomenda-se, né, ter todo o material, né, de ressuscitação, né, e de traqueostomia, muitas vezes, para poder, né, intubação daquele paciente que pode estar com dificuldade de respirar pós-reação, que pode gerar uma reação anafilática quando a gente faz esse tipo de teste. Então, essa é uma das grandes limitações de se fazer, né, testes, né, em pele, né, dérmicos, porque você precisa de um profissional habilitado, né, e profissional que possa fazer manobras de ressuscitação, e você tem que ter todo o equipamento de ressuscitação, caso tenha complicações na realização do exame. Então, positivo, né, acima de 3 milímetros, né, então já é uma reação positiva, né, e a gente vai ver, né, entre 3 e 10 milímetros ali, medir o halo de positividade, né, o diâmetro ali presente na pele ali do indivíduo. Limitações, como eu falei, tem que ter o médico presente por causa dessas reações sistêmicas, dessas reações adversas, equipamento de emergência disponível, né, cuidado com pacientes sintomáticos, realização na pele intacta, sã, né, sem lesões, incluir sempre controle positivo e negativo, perguntar sempre sobre o uso de medicamentos de diferentes formas e o tempo de leitura, né, tem que estar dentro do parâmetro adequado. Certo? Dúvidas? Então, como perspectiva... Vamos lá, então. Como perspectiva, né, desses problemas que os exames de, né, dérmicos que eram utilizados, essas possíveis limitações, a gente tem, né, a dosagem da IgE, não total agora, mas da IgE específica in vitro, né, a partir de técnicas, né, imunológicas, e aí são as técnicas que a gente avaliou. O que é que vai variar, né, o quadro de alérgeno que você quer saber se você tem alergia. Aí eu quero saber se eu tenho alergia a uma proteína X do camarão, né? Dentro do parâmetro de alguns exames, a gente tem alguns antígenos alimentares, inclusive do camarão, né? A gente tem alguns antígenos medicamentosos, principalmente os medicamentos que tem comumente, né? Se tem reações alérgicas, então a gente pode ver dosagem de IgE específica
para alguns medicamentos. Então, a gente tem um padrão e um quadro, né, muito grande de antígenos que podem ser utilizados para essa dosagem de IgE. O que é que vai variar? As técnicas que eu já falei que a gente pode usar a partir daí. Dependente da técnica, a gente vai ter a fase sólida, né? Ligar essa fase sólida o alérgeno. No soro do paciente, se ele tiver essa IgE específica, ele vai se ligar ao alérgeno. E aí eu venho com a IgE, né, conjugada com eu venho com a imunoglobulina anti-IgE, conjugado a alguma enzima, um radioisótopo, algum componente, que se liga a essa porção FC do IgE, e eu digo, olha, ele tem uma IgE específica para aquele alérgeno. Específica para o alérgeno, porque eu usei o alérgeno aqui e só grudou porque o anticorpo tem especificidade para o alérgeno. E eu sei que é IgE, porque o anticorpo de detecção, que é o que está conjugado, ele só vai capturar IgEs que estão ali presentes, né, no meu ensaio, né, no meu teste ali. Então, eu consigo ver uma IgE específica para aquele determinado alérgeno, dependendo da técnica que eu vou utilizar. A perspectiva histórica, a gente teve, né, a necessidade de ter. Hoje a gente tem, né, comercialmente, né, um grupo, né, de maquinário e de padrões de antígeno utilizado, que é o RAS, né, que vai ser qualquer teste que vai mediar e avaliar uma IgE específica a partir daí. Imunocap, né, é uma máquina onde a gente vai ter um cheio, né, um padrão lá dos quadros de antígenos alérgenos, e a gente pode, né, avaliar diferentes IgEs específicos. Então, vários ensaios laboratoriais estão disponíveis para poder fazer essa avaliação. A gente tem, por exemplo, esse imunocap, né, vai ter boa reprodutibilidade, vai ser seguro, custo elevado, né, muita acessibilidade, muita especificidade, e o mínimo que eu tenho que fazer com o paciente é só coletar o sangue dele, separar o soro e pesquisar essa IgE específica, né, diferente dos testes de pele. Então, lá no imunocap, naquela máquina, a gente vai ter o alérgeno a ser estudado, acoplado, né, com ligação covalente, né, a estruturas lá do aparelho, vai reagir com IgE específica contida no soro do paciente, né. As IgEs livres vão ser eliminadas na etapa de lavagem e os anticorpos anti-IgE, né, marcados com enzimas, são adicionados, né, formando então um complexo. Esse complexo vai ser ligado, incubado, e a gente vai ter, né, uma revelação e ver unidades de IgE, né, os títulos de IgE específicas para aquele alérgeno, né, liberados ali para eu poder avaliar aquele paciente. Então, a gente tem o maquinário, né, que faz alergias, né, ver todos esses quadros de alergias, e a gente pode fazer a liberação e ter esses IgEs específicos. Tá? Então, a gente vai ter essa diferença, né? O teste cutâneo, ele vai ter, né, mais sensibilidade, ele vai ser rápido, né? Ele tem muita sensibilidade, ele vai ser rápido, ele é uma técnica simples, com custo mais baixo, e pode avaliar um monte de alérgeno ao mesmo tempo, mas também você tem um monte de situação sistêmica e problemas que pode ser gerado no momento que a gente faz esses testes cutâneos e dificuldades de interpretação, limitações do uso de medicamento do paciente, né? Já nos testes in vitro, ele vai ser extremamente específico, quase nenhum risco, né? Doenças de pele não vão interferir, antihistamínico ou drogas também não interferem, porque o indivíduo vai continuar tendo as IgEs circulantes. O que ele não vai ter, né, quando ele usa o antihistamínico, é a histamina sendo liberada, os mastócitos em redução, que vai impactar no teste cutâneo. No teste in vitro não impacta, porque vai continuar tendo um monte de IgE ali circulante, mesmo que faça um tratamento anti-alérgico. Ok? Certo? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Comentários? Então, gente,
semana que vem é a nossa Provitia.